Adriano, muito obrigado pela tua presença aqui. A tua presença aqui ela é fundamental porque nós estamos discutindo, estamos em pleno debate sobre o PL do devedor quanto mais, né? E assim, o pessoal que nos acompanha aqui, para contextualizar, né? Nós temos muitos agentes econômicos que se utilizam de forma reiterada da sonegação em práticas anticoncorrenciais. E quem está usando muito isso também é o crime organizado. Nós tivemos recentemente a Operação Carbono Oculto, que mostrou como o PCC, como o crime organizado se infiltrou no mercado de combustíveis, desde do plantio, né, da cana, por exemplo, até distribuição, postos de gasolina, refinarias. Nós tivemos ontem uma decisão judicial que recolocou aí a Refit, que é o maior sonegador, talvez seja o maior exemplo, né, desse tipo de sonegação reiterada, do uso anticoncorrencial da sonegação, agora voltando a atuar no mercado, que é uma decisão da ANP e uma decisão da Justiça do Rio, contra o mercado, contra o consumidor, um absurdo completo. E nós temos lá, na Câmara dos Deputados, esse projeto que precisa ser aprovado com urgência, né? Já foi aprovado no Senado, precisa que a Câmara se mobilize. O Hugo Mota, infelizmente, está preocupado em aprovar, em tentar controlar o preço de passagem aérea com aquela história da bagagem, e não dá a urgência necessária para esse projeto. Então, assim, eu quero usar também esse programa aqui, o nosso debate, para tentar ver se o Hugo Mota desperta para um tema que ele é fundamental para a sociedade. Então, por favor, Adriano, você que acompanha isso para e passo, a importância dessa pauta para o mercado e para a sociedade brasileira. Cláudio, é um prazer estar falando com você, obrigado aí pelo convite, né? Faz tempo que eu não falo com você, aliás. E realmente essa pauta do devedor quanto mais é uma pauta muito louca, vamos dizer assim, né? Isso chega a ser surreal, né? Porque você estava 8 anos no Congresso Nacional para votar essa questão do devedor quanto mais lá no Senado e ninguém votava, né? Todo mundo tirava de pauta, adiava, etc. Aí veio essa operação Carbono Oculto que você colocou e pressionou, né, o Senado, e o Senado rapidamente aprovou lá o projeto do devedor quanto mais. Aí veio para a Câmara, né? E agora na Câmara parece que está um pouco sentado em cima. O presidente Hugo Mota nem relator ainda tem, né? Mas me parece que não tem como. Acho que é uma demanda da sociedade e eu espero que seja votado ainda esse ano. Eu acho que não tem nenhuma explicação plausível para não ser votado esse ano essa questão do devedor quanto mais, como você falou, que são empresas, né, que acabam tomando dinheiro do contribuinte brasileiro, tomando em volumes gigantescos, né? Em particular, como você disse bem, na questão do combustível, né? Eu também chamaria atenção para outro PL também que está na Câmara para ser votado, que é o 108, a questão da monofasia da nafta, né? Porque muita empresa aí, empresas de combustível, acabam importando, né, produtos que não são os que eles dizem que importam, né? Então, também essa operação Carbono Oculto, você segurou aí 2 navios aí que estão sendo investigados, qual é o produto que eles estão trazendo, para ver se realmente é o que está lá na nota fiscal e se as empresas também que importarem esse produto têm condição financeira para um volume de dinheiro, né, que é muito alto para trazer tanto combustível. Então, se você votasse na Câmara tanto o PL 118 da monofasia da nafta e votasse o devedor quanto mais, você acabaria com esse modelo, vamos dizer assim, entre aspas, né, de negócio que está vigorando no Brasil há algum tempo, e por um lado, com a monofasia da nafta, você vai corrigir a questão de tomar conta se realmente o produto que está chegando é esse mesmo, se não está havendo uma mentira no produto que está sendo importado, e aí você paga menos imposto. Em função disso, a nafta acontece muito isso, o cara diz que importa produto para refinar aqui dentro, não refina nada, vem em nome de nafta, mas já é gasolina. E também a outra ponta que é o devedor quanto mais, né, que você vai combater a sonegação, né? Você vai acabar com a sonegação e isso vai fazer com que esse modelo de negócio, né, que impera muito no combustível, que você falou mesmo que hoje tem envolvimento do terceiro comando, etc., seja, vamos dizer assim, terminado, né? Evidentemente, você tem que também combater muito as causas que geram esse tipo de modelo, mas seria fundamental a gente, antes de acabar o ano, a Câmara, né,
mostrar para a sociedade que ela está preocupada com isso, que ela quer realmente combater o crime organizado, que ela quer combater o sonegador, o adulterador, chama o nome que você quiser aí, e não dá para entender por que não é aprovado o PL 118 e o PL do devedor quanto mais. Do devedor quanto mais, que eu acho que deveria mudar de nome, a gente tem que mudar a nomenclatura, porque às vezes as pessoas acham que é uma coisa menos grave, né? O devedor e o sonegador, eu acho que a gente pode chamar de sonegador quanto mais, Adriano? Claro que pode, eu acho que é o sonegador quanto mais mesmo, você tem toda a razão. Sonegador quanto mais, então a partir de hoje a gente vai chamar de sonegador quanto mais, as nossas matérias vão ser todas essas. Porque sonegador quanto mais. Porque na realidade é sonegador quanto mais mesmo, né? Porque na realidade ele consegue. Eu falo assim, o sonegador quanto mais, ele não ganha dinheiro vendendo gasolina, vendendo diesel, vendendo etanol. Ele ganha dinheiro não pagando imposto. O business dele é não pagar imposto. Não, o business dele não é você vai lá no posto, lá bota gasolina, bota diesel, bota etanol. Ele não ganha dinheiro com isso, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em não pagar imposto, né? Então esse que é o negócio dele, né? Por isso que é quanto mais, né? Ele é um pouco assim, ele é viciado em não pagar imposto. Sonegador viciado também é bom. Júlia Luci, sua pergunta. Tudo bem, boa tarde. Eu queria perguntar para o senhor qual é a relação, pelo que eu entendi na sua conversa aqui, que pode ou que geralmente acontece entre o devedor quanto mais e o crime organizado? Não, porque é uma maneira de você lavar dinheiro, né, Júlia? Não é à toa, vamos lá, que por que teve Lava Jato, né? Não é por coincidência que Lava Jato começou imposto de gasolina, né? Então, o imposto de gasolina, que em função de você ter uma tributação muito alta, né, e você lava esse dinheiro não pagando o imposto, né? E isso é muito comum faz tempo no Brasil, não é de agora, né? A gente sempre teve essa questão no Brasil e nunca conseguiu, né, acabar com isso. Volto a repetir, esse projeto ele estava no Congresso, no Senado, há 8 anos para ser votado e precisou de uma operação carbono oculto para os nossos senadores, né, tomassem vergonha e votassem esse projeto. Então, é lavagem de dinheiro, entendeu? O PCC, toda a organização, toda a facção criminosa, o negócio do cara é lavar dinheiro. E você lava muito dinheiro normalmente em atividade que paga muito imposto. O que é? Por exemplo, cigarro, bebida, combustível, né? Então, a turma das facções, ela investe aonde? Basicamente, aonde você tem muito imposto. Né? Porque isso é outra coisa que a gente tinha que assim, pensar bem, né? Porque ninguém quer abrir mão de arrecadação, né? Você chegar para um governador de estado e falar assim, puxa, vamos reduzir o ICMS da gasolina, do diesel, porque se você reduzisse o imposto, você teria o quê? Não teria uma vontade maior de sonegar. No caso, o sonegador ele tem um incentivo econômico, porque o imposto é muito alto. E os nossos governantes não entendem que tem um cara lá que foi prêmio Nobel de Economia, o Laffer, da famosa curva de Laffer, que fala o seguinte, quando você chega num nível de imposto alto, se você aumentar mais ainda, ao invés de você arrecadar mais, da receita crescer, ela começa a diminuir. Por quê? Porque você tem um incentivo econômico à sonegação. Então esse é outro debate que a gente precisa ter também no Brasil, porque senão o que vai acontecer? Tudo bem, o devedor quanto mais é fundamental o PL, com certeza, é essencial, fundamental e necessário. O PL da monofasia na NAFTA é fundamental também, como eu falei anteriormente, para tentar acabar com esse modelo de negócios que impera, em especial, na questão do combustível. Mas também a gente não pode deixar surgir novos sonegadores, e aí acho que passa por ter uma discussão também séria da política tributária brasileira. A gente teve aí uma reforma tributária que, em vez de reduzir imposto, aumentou imposto. Né? Então a gente tem que também entender que esse processo que é econômico, né? O cara diz assim, pô, vale a pena porque eu vou ganhar tanto dinheiro que eu tomo o risco até de ser preso, de levar multa, enfim, essas coisas que acontecem. A gente tem ainda a política bastante comum em diversos estados, que é de promover o programa de refinanciamento de dívida, que são os programas Refis. Isso. Há muitos empresários que realmente decidem não pagar o imposto no momento correto, porque conseguem passar essa vantagem financeira para os seus consumidores por meio de preços mais baixos
Então, a partir daí, ele tem uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Muitas vezes, ele, inclusive, mata os seus concorrentes, porque ele oferece um preço que o concorrente honesto não dá conta de oferecer. E aí, depois, vêm os governos estaduais e promovem um programa de refinanciamento de dívida, tá? É isso. É algo bastante complexo, certo? No DF, eu já defendi refis na época da pandemia. Achei que era necessário, mas realmente nós temos esse outro lado também. Não há nenhuma dúvida que no Brasil a gente cobra imposto de uma forma nada inteligente. Na realidade, se o senhor quiser, a minha opinião é que o sonegador ele é um herói no Brasil, porque imposto é abusivo. Há muitas atividades econômicas que elas simplesmente não se sustentam se os impostos forem pagos ali do jeito que o governo cobra. Então, muitas vezes, por isso eu perguntei da relação com o crime organizado, porque à primeira mão, para mim, sonegador, ele é um herói, né? Mas, neste caso do PL, do devedor quanto mais, não deveria vir, talvez, então, uma trava dos governos estaduais aprovarem novos programas de refinanciamento de dívida? É como você falou, né? Existem pessoas, empresas que precisam do refis e não tem nada de errado. Existe um empresário, realmente, como você falou, o imposto no Brasil é muito alto e às vezes você tem dificuldade até de sobreviver se você paga aquele imposto na sua totalidade. Então existe uma hipocrisia também do Estado brasileiro, seja a nível da União, seja a nível de municípios e estados, de cobrar impostos que não faz o menor sentido, como eu te falei, que você acaba incentivando a sonegação. Mas também tem um lado negativo, como a gente falou aqui, que aí facções criminosas, devedores contumazes se aproveitam disso também, né, dos refis, que muitas vezes uma empresa, até de um empresário correto, precisa realmente para sobreviver, e se utilizam disso para fazer práticas, vamos dizer, criminosas, né? Então, o sistema tributário no Brasil de cigarro, de bebida, de combustível, é muito complexo. A gente precisava simplificar mais isso. Porque você hoje no Brasil você precisa ter uma engenharia tributária nas empresas, né, para poder tentar pagar o mínimo de imposto possível, né? E quanto menor a empresa, acaba que ela paga mais imposto, porque ela não tem esse engenheiro tributário, né? Mas eu acho que essa discussão precisa ser feita. Agora, nesse momento, quer dizer, me parece que essa discussão vem depois, nesse momento que a gente precisa com urgência ver essa questão aí da monofasia da ANAF, do PL 108 e do devedor quanto mais. E, por exemplo, a refinaria que o Cláudio colocou, que foi fechada pela ANP e agora foi reaberta no sábado, né, por incrível que possa parecer, né, é uma coisa assim também que não dá para entender, né, esse cara da refinaria, ele deve 13 bilhões de imposto no Rio de Janeiro, 8 bilhões em São Paulo, né? É o típico, é o clássico devedor quanto mais, né? E ele teve a refinaria reaberta, e a ANP está lá agora discutindo essa semana de nomear um relator, né, para poder analisar outra vez a questão do porquê que foi reaberta, se fica reaberta, e aí tem inclusive diretores na ANP hoje, que são os que estão mais empenhados em tentar resolver isso, que estão sendo acusados de suspeita, de impedimento de julgamento, o que vai, quando sortear o tal do relator, sobrar só 2 diretores na ANP. Então é um caso muito complexo, né, que a gente precisa ter atenção, porque se essas coisas não forem resolvidas devidamente, né, a gente sabe que a gente está cada vez mais levando o país para a criminalidade, né? A gente está mexicanizando o Brasil, né, que é o termo que a gente gosta de usar. Já que você mencionou, deixa eu trazer as nossas notícias em relação a isso, por favor. Primeiro coloca o link 2, que foi a notícia, Brenda, da apreensão, tá? Da apreensão não, da apreensão do diesel, tá? E da interdição da Refit do Ricardo Magro. Só para vocês entenderem o contexto, né, de quem a gente está falando. Da Refit que já financiou até a novela na Globo. O Ricardo Magro mora em Miami. O Ricardo Magro é muito ligado a um dos diretores da ANP, né, porque ele é ligado ao filho do ministro Haroldo Cedrais, que é o Thiago Cedrais. Eu já trouxe toda essa história, volta para mim rapidamente aqui. Esse personagem, a gente aqui é recorrente. Se você quiser saber mais, coloca na nossa busca do site Magro ou Ricardo Magro, que você vai ver, inclusive, que eu denunciei
evento patrocinado pelo Ricardo Magro nos Estados Unidos, evento que contou com a participação do governador do Rio. Foi convidado o governador do Goiás, o Caiado, ele não foi, por quê? Porque ele também é devedor. Foi convidado o Tarcísio de Freitas. Em São Paulo, o Magro deve mais de 10 bi, pra vocês terem uma ideia. Aí o Tarcísio não foi, depois que a gente publicou, ele desistiu de ir. Foi convidado o Barroso, então presidente do Supremo, e ele foi, palestrou. Foi convidado o ministro Haroldo Cedrais, pai do seu advogado, que é o Thiago Cedrais, que é justamente parente ali, se bem que cunhado não é parente, mas enfim, de um dos diretores da ANP, ele inclusive que indicaram para a ANP, tudo articulação política, né? E agora se sabe inclusive da atuação dele na questão que está sendo investigada lá pela Carbono Oculto. Ele vai ser ainda, vamos dizer assim, tema de muitas reportagens, não só minhas não, mas de toda a imprensa, porque é um personagem absolutamente deletério para a economia brasileira, para a economia, especialmente nessa área dos combustíveis. Eis que o Ricardo Magro, aí sim, coloca lá a matéria, eis que o Ricardo Magro, né, ele tem então esses navios apreendidos, coloca agora na tela, pode abrir a matéria, tá? A Agência Nacional, isso no dia 26, tá? 26 de setembro, tá? Ele então teve aí a apreensão pela ANP, a Receita então anunciaram a interdição da Refit, que é a antiga refinaria de Manguinhos, tá? Após a constatação de diversas irregularidades na unidade de operação conjunta ali, né? Segundo o diretor Arthur Vatti, diretor-geral da ANP, a interdição é por tempo indeterminado, era por tempo indeterminado, tá? Ele disse o quê? Não há evidências de que ocorra processo de refino de petróleo na unidade da Refit. Opa, peraí, uma refinaria que não refina? Segundo o órgão, os dois navios transportavam 91 milhões de litros de óleo diesel, avaliados em 290 milhões, que seriam entregues em terminais de armazenagem nos dois estados, tá? Rio e São Paulo. O temor aumenta pela ligação do dono, o Ricardo Magro, com figuras de peso da política nacional. Ele vive nos Estados Unidos desde 2016, tá? E mantém relações próximas com partidos, tanto da esquerda quanto da direita. Aqui eu já citei várias das autoridades aqui que são do relacionamento dele. Então a investigação segue a tese que a Refit não estaria produzindo combustível de fato. O esquema consistiria em importar o diesel e gasolina e simular, por meio de operações fiscais, que os produtos foram refinados em suas instalações. Tá? Também foram confiscados containers com 115 toneladas de insumos usados na formulação de combustíveis vindos de diferentes continentes. Tá? As investigações da Operação Carbono Oculto apontaram que o esquema do PCC foi abastecido com combustível fornecido pelo grupo Refit do Ricardo Magro. Tá? Então, volta para mim, agora coloca a matéria de ontem. A primeiro, o link 1, Brenda, que é o link que traz justamente a informação aí da decisão do desembargador, lá do TJ do Rio. Por aí, pode abrir aí, por favor, quem tiver curiosidade de ler a matéria, vale a pena. O desembargador Guaraci de Campos Viana, tá, que já está também envolvido em outras polêmicas. O nome dele, se você jogar no Google, você vai ver que está envolvido em outras polêmicas. Ele, então, ontem à noite, liberou o funcionamento da refinaria. Tá? Olha só, deixa eu só, não foi só ele não, tá? A ANP também. Traz para mim aqui, porque eu quero perguntar para o Adriano justamente em que consiste, de forma mais simples, esse negócio. Porque eu, inclusive, já publiquei aqui que o Ricardo Maio, vou até achar a matéria aqui, que a Refit ela importa diesel russo, né? Então, o diesel russo, né, que está sob a lupa dos Estados Unidos, sob a lupa da OTAN. Nós já tivemos, inclusive, manifestação do secretário-geral da OTAN dizendo que o Brasil poderia ser sancionado por estar financiando a ofensiva militar, o esforço militar da Rússia na Ucrânia, né? Então, olha só onde a gente está se metendo, né? Como que as coisas hoje elas vão elas vão se colocando, né, não só no plano do crime organizado, mas também da geopolítica, né, de ditadores como o Vladimir Putin, numa invasão absurda lá da Ucrânia. Então a gente financiando, e quem está importando o diesel da Rússia é o mesmo Ricardo Magro. Olha a confusão desse negócio. Agora eu quero entender, para o nosso espectador, que a gente muitas vezes fala aqui de questões mais técnicas e eles não conseguem entender como é que funciona esse esquema. Quer dizer, como é que ele está importando o combustível pronto, Adriano,
se ele é uma refinaria, ele deveria estar importando o insumo. E aonde que está justamente o pulo do gato dele? Aonde que ele está ganhando aí? Não, o problema todo é o seguinte, né? Quando você pega uma licença de importação, você pega uma licença de importação para importar determinado produto, né? Então, aquele produto lá que você está colocando lá na nota fiscal. O que está se alegando é que, no caso aí, ele tá na nota fiscal, ele está dizendo que importa um produto e, na realidade, está trazendo outro. Por isso que os navios foram apreendidos, então agora o produto está sendo examinado para ver o que realmente está dentro do navio. E, normalmente, quer dizer, ele traz um produto, por exemplo, a nafta paga menos imposto do que a gasolina. Por isso que é importante o PL 118 para trazer uma monofasia da nafta para saber que nafta é essa e para onde ela vai. Entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo que esse PL 118, ele quebra esse elo que não só ele, mas como outras distribuidoras que existem no Brasil fazem de burlar, né, o fisco, vamos dizer assim. E aí o outro elo é o devedor quanto mais. Só que é isso que acontece, Cláudio. O cara traz um produto que não é aquele produto. Só quer dizer que aquele produto paga menos imposto e ele alega também que ele vai pegar aquele produto, vai botar numa torre de destilação lá da refinaria e não coloca. Entendeu? Então essa que é o pulo do gato. Agora é o seguinte, olha só, vamos voltar um pouquinho para a parte política que eu já vou transferir para você. Você quer fazer uma pergunta? Eu posso fazer uma pergunta? Então faz a pergunta que depois eu vou voltar na parte política. É maravilhoso isso que o senhor falou da diferença de tributação. Se tem uma coisa que me irrita é você ter diferentes alíquotas, né? Vamos colocar uma alíquota só, porque a simples homogeneização da alíquota já traria muita economia para o Brasil. Economia de tempo, economia burocrática. Eu queria perguntar para o senhor, do ponto de vista tributário, qual é a sua sugestão em relação a esse assunto? O que poderia ser feito para mitigar o risco dessa atividade econômica ser utilizada como um braço do crime organizado para lavagem de dinheiro? Olha, acho que são duas coisas. Primeiro, de imediato, que eu te falei, aprovar o PL 108 para colocar monofasia na nafta, para acabar com esse tipo de problema de o cara comprar um produto, falar que é um e é outro. Então, isso é fundamental. Esse aspecto, como já foi feito a monofasia na gasolina, no diesel, né? Então, também precisávamos fazer monofasia no etanol, porque isso ajuda muito a evitar essas fraudes tributárias. E o segundo é uma discussão mais profunda, como eu te falei, da própria política tributária no combustível, né? Eu acho que você tem hoje, né, os estados, a maior arrecadação de ICMS dos estados, o que é? É combustível, é energia elétrica e é telecom. Então, acho que o Brasil também precisava discutir, quer dizer, essa carga gigante de imposto, também com muita complexidade, porque quanto mais complexidade, né, Júlio, mais você dá margem às pessoas aí a terem criatividade e burlar o processo. Então, teríamos que ter um sistema tributário mais simples, mais transparente e menos impostos nos produtos para você acabar desincentivando qualquer tipo de vontade de sonegar. Já foi apresentado algo na linha do que o senhor entende como o adequado? Ou eu acho que já foi, quer dizer, eu acho que já houve um avanço, tá? Quando você instituiu a monofasia na gasolina, no diesel, e agora a gente consegue instituir na nafta e no etanol. Isso foi um avanço do que tinha anteriormente, né? Agora, esse avanço de discutir a questão do ICMS, isso é uma questão muito estadual, né? Isso teria que ser discutido no âmbito de um CONFAS. Você lembra que no governo do Bolsonaro, com aquela guerra da Ucrânia, que o preço do petróleo aumentou muito, ele reduziu, né? Ele zerou o PIS/COFINS, porque na realidade hoje no combustível você tem o PIS/COFINS, que é um tributo federal, e você tem o ICMS, que são tributos estaduais, né? E naquela época ele zerou o PIS/COFINS e fez reduzir o ICMS. E agora você teve outra vez uma elevação desse negócio do ICMS e voltou até PIS/COFINS. Então essa é uma discussão que precisa ser feita com coragem. Agora, ninguém também, todo mundo, né, quer acabar com o sonegador, né, os estados, os municípios demonstram essa intenção, mas ninguém quer abrir mão de arrecadação, né? Aí não dá.
Pior, né? Olha aqui, ó. Deixa eu trazer, só coloca na tela, por favor, ô Brenda, aquilo que eu falei, né? O Ricardo Magro não só traz o diesel da Rússia, como ele é o segundo maior importador, tá? De diesel russo. Tá aí o Ricardo Magro na tela, pode baixar aí para mostrar. Isso é uma matéria exclusiva que eu publiquei aí em setembro, né? E mostrando justamente as investigações aí da Carbono, revelando que o esquema do PCC foi abastecido com combustível da Refit e que, embora o empresário negue aí relação com a organização criminosa, o GAECO do MP de São Paulo aponta fortes conexões com todas as usinas surcoalcooleiras, né, do grupo de Muhammad Hussein Murad, o primo, um dos chefões do crime. Segundo os promotores, o grupo comandado por Magro sucedeu a Copap Aster, assumindo o papel central na estrutura de distribuição do mercado. Esta reorganização é vista como uma estratégia do grupo para burlar proibições e ocultar operações. Tá? As dezenas de distribuidoras vinculadas à organização criminosa recebiam de Manguinhos, via Rodopetro, não só etanol, mas diesel. O diesel de Manguinhos, por sua vez, é importado da Rússia. Não só. A refinaria de Magro, considerado o maior sonegador do país, é a segunda maior importadora do diesel russo, que, segundo os Estados Unidos e a OTAN, vem financiando indiretamente a invasão militar ordenada por Vladimir Putin. Então, só para vocês terem uma ideia aqui do tamanho do negócio, de janeiro a julho foram quase 660 mil toneladas do combustível, tá? Apenas 13,5 mil toneladas a menos que a Vibra, ex-BR distribuidora. Então aí está a lista mostrando lá Manguinhos lá no topo do ranking, tá? Depois, quando soma a Vibra T e a Vibra D, aí ela sobe e vira a primeira, e Manguinhos fica como segunda, mas é um importador privado, né, considerado aqui individual, né, competindo com um importador que foi público, hoje é privado, mas que é de grupo, né, um grupo, inclusive com capital aberto. Tá? A Rússia, para quem não sabe, é o maior fornecedor de diesel do Brasil desde 23, com importações que atingiram 5,4 bilhões. Tá? Há 2 meses, o Mark Rutte advertiu aí o governo brasileiro sobre sanções secundárias, inclusive militares, por apoiar indiretamente a guerra russa. Então, deixa eu falar um negócio para vocês. Olha só a delicadeza desse tema, porque a gente está falando de um personagem que, além dele ser poupado pela Justiça, pela Agência Nacional do Petróleo, de estar sonegando, de estar quebrando, ajudando a quebrar o setor, muitos players do setor que querem trabalhar corretamente, a gente tem um cara que pode nos colocar numa guerra, tá? Pode nos colocar mais sanções do que aquelas. Por quê? Porque o governo não faz nada. Eu tenho aqui que fazer só uma remissão ao Haddad, porque o Haddad um dia desse deu uma entrevista e foi a primeira vez, Brenda, que eu concordei com o Haddad, porque ele justamente estava fazendo aqui um apelo ao Hugo Mota para aprovar o PLP do sonegador quanto mais, tá? Então tá aí a matéria que eu subi, o artigo que eu subi, melhor dizendo, com a declaração do Haddad, né? Ele disse que seria de muito bom tom pautar na Câmara o PL do devedor quanto mais, que agora eu vou chamar de sonegador quanto mais. Então, a prova disso, justamente na operação do PCC, contra o PCC. Então, tá aí, eu recomendo que vocês leiam o artigo, que ele traz todo esse contexto. E, Adriano, vou aqui endereçar minha última pergunta para você, porque o governo diz que quer combater o crime organizado, o governo diz que não é contra, né, o Lula disse um dia desses que ele diz que o traficante é vítima do usuário. Depois se corrigiu e vem aí travando. O Lewandowski colocou até um projeto aí de segurança pública, etc. e tal. Então ele está ainda vivendo essa dicotomia, né, entre gestos que parecem ser de tolerância ao crime organizado para gestos de efetivamente combate ao crime organizado. Esse seria um gesto fundamental. Eu acho que dizer que seria de bom tom ainda é pouco para o ministro da Fazenda. Eu acho que ele poderia ter uma atitude mais contundente, pegar realmente esse projeto, se ele quer combater o crime organizado e ainda arrecadar mais, né, que a gente sabe que ele quer, ainda que com objetivos distintos daquele que a gente acredita, mas seria uma boa oportunidade para o ministro da Fazenda pegar realmente esse projeto no colo e bater na porta do Hugo Mota e falar: aprova logo esse negócio. Com certeza, né? Veja bem,
O governo está aí botando uma série de projetos na IOF, tentando levantar dinheiro para pagar as despesas, né? O governo não gosta muito de cortar gasto, gosta de aumentar a receita, precisa fazer dinheiro. Esse dinheiro que você deixaria de perder com a sonegação aí no combustível, não é só combustível, volto a repetir, é combustível, porque o devedor quanto mais, a gente está falando muito aqui de combustível, mas ele tem devedor quanto mais no cigarro, tem na bebida, né? Então, se esse dinheiro todo aí, ele seria muito maior do que a coisa da questão do IOF que está sendo discutido no Congresso. Então, o maior interessado, realmente, quem deveria ser o grande defensor de estar batendo na porta do presidente da Câmara, do Hugo Mota, deveria ser o Haddad mesmo. Porque se ele está querendo aumentar a receita do governo, a maneira muito simples de aumentar é aprovar a questão aí do devedor quanto mais, e ele poderia até abrir mão de projetos mais polêmicos que hoje estão tramitando no Congresso, que visam aumentar a arrecadação. Agora, em relação ao diesel russo, deixa eu te colocar, isso aí, essa questão da importação do diesel russo vem de algum tempo, você falou, desde a guerra da Ucrânia, quando a Rússia passou a ter muita sanção, então a Rússia começou a vender diesel mais barato, porque o grande mercado do diesel russo era a Europa, que deixou de comprar o diesel da Rússia, como deixou de comprar o gás. Então esse diesel russo inundou o mercado mundial para driblar as sanções, ele é muito mais barato, por exemplo, que o diesel que você importa dos Estados Unidos, e o Brasil chegou aí a 70%, 60% do diesel importado no Brasil vindo da Rússia, né? Então, realmente, um volume considerável e pode ser, a gente está sujeito à sanção. Lembra que agora, recentemente, o Trump falou para a Índia, para de importar petróleo da Rússia. A Índia hoje importa, do 50% do petróleo que a Índia refina, vem da Rússia. Então, da mesma maneira que ele falou para a Rússia, ele pode falar para o Brasil, vamos parar de importar. E a gente hoje, né, Cláudio, 25% do consumo de diesel no Brasil é importado. É muita coisa, né? O Brasil é o sexto maior consumidor de diesel do mundo. Então, a gente está falando de volumes gigantescos. E agora, se parar também de importar o diesel russo, não é que a gente vai ter desabastecimento. A gente só vai pagar mais caro. Mas desabastecimento não vai ter, porque diesel é uma commodity que tem aí no mercado, a gente vai trocar de importador pagando mais caro. Mas esse negócio do diesel russo, realmente, ele começa com a guerra da Ucrânia e permanece até hoje. Acho que hoje, mais ou menos, 60% da importação de diesel do Brasil vem da Rússia. Adriano Pires, obrigado pela tua presença aqui. O programa fica à disposição sempre que quiser, tá? Excelente cabeça aí para o debate. E vamos torcer, né, para que a Câmara, né, tenha juízo de votar o PL 118, da NAFTA mandou fazer, e o PL 125 do devedor quanto mais. Eu acho que realmente vale a pena na tua rede aí você forçar um pouco essa questão. Haddad, olha, você que tem que ser o líder dessa campanha. É isso mesmo. Obrigado, valeu. Grande abraço. Um abraço. Até porque, como a gente está dizendo aqui, a sonegação ela incentiva a adulteração de combustíveis, bebidas e cigarros. Foram os principais setores aqui que o Adriano falou, né, onde há esse tipo de sonegação quanto mais. Então, o mesmo governo que diz que quer arrecadar mais, o mesmo governo que diz que está querendo combater o PCC, o mesmo governo que diz que está querendo combater a adulteração de bebidas, tem nas mãos uma ferramenta para resolver esses problemas de uma vez só, uma canetada só. E aí, Haddad, vai resolver ou vai ficar brincando com a nossa inteligência?